Existe mesmo subemprego na Irlanda? O que são os chamados subempregos? Quanto pagam esses chamados subempregos? E quem é que pode trabalhar nestes serviços? Oi, eu sou a Gi e no vídeo de hoje eu vou te trazer um pouquinho sobre a minha experiência trabalhando nos conhecidos subempregos. E no final do vídeo você vai me contar se você acha realmente que esse termo tá certo ou que tá errado. Eu vou trazer também um pouquinho do conceito do que seria um subemprego e se essas profissões, tá bom? Se essas categorias de trabalho que eu vou te dizer aqui são ou não, tá bom? Subempregos. Dizer que um trabalho é um subemprego, você precisa de 3 características básicas que nem sempre acontecem nos trabalhos que você vai conseguir na Irlanda durante o seu intercâmbio. Por quê? Dizer que um trabalho é um subemprego, primeiro, tem a característica de ser informal ou ilegal, coisa que não pode acontecer. Então, exemplo, se você estiver na condição de estudante de inglês, para um programa de trabalho e estudo, você está na condição legal no país e isso te permite trabalhar 20 horas semanais. E muitas vezes, quando você vai iniciar no seu trabalho, eles vão te pedir a numeração do PPS. E caso você não tenha a numeração do PPS, não se preocupe, eles irão te dar uma cartinha para você solicitar. Mas eles só irão te fornecer essa cartinha do PPS caso você esteja legal no país. Porque assim que você desembarcar na Irlanda, você já vai ter alguns documentos como carta da escola, carta da onde você vai ficar, do seu endereço, da sua acomodação, também o extrato bancário, seguro, mas tem outros documentos que você ainda não tem, que você vai pegar no seu primeiro dia na escola. E outros que você vai conseguir quando você tiver a proposta do seu primeiro trabalho. Gia, eu tenho inglês básico, eu consigo trabalho mesmo assim? Sim, você consegue trabalho mesmo assim, porque o intuito é você ser um estudante de inglês e conseguir trabalhar meio período. Então tá tudo bem até aqui, tá bom? A partir do momento que você está aplicando para o seu PPS, que você tem uma oferta de trabalho, vai demorar ali entre 2 ou 3 semanas para você conseguir a numeração. Entre essas 2, 3 semanas de espera, você vai ter retiro do seu salário 40%. Isso porque a numeração do PPS é a que vai liberar o restante do seu pagamento. É uma taxa emergencial que tanto o empregador quanto a Receita, o órgão lá que retém os impostos, precisam fazer de todos os funcionários, até que eles tenham um número de PPS. E caso você não tenha uma legalização no país ali para estudar e para trabalhar ao mesmo tempo, você não vai conseguir sequer aplicar para esse PPS, para essa numeração. Então, dizer que é um subemprego porque você consegue de maneira informal, talvez, ou ilegal, não está correto. A não ser que você se sujeite realmente a empregadores que não vão formalizar, tá bom, o seu trabalho, de repente também não vão te pagar o mínimo, mas é uma escolha totalmente sua. A segunda característica de um subemprego, falando de uma maneira conceitual, seria que você não teria um salário pré-estipulado para receber, ou que você receberia menos que o mínimo pago. E isso não acontece nos empregos que você vai conseguir na Irlanda, tá bom? Se você, caso queira, fazer um intercâmbio também. Porque mesmo que você trabalhe meio período, você vai receber por hora. Então, um exemplo, no ano de 2026, por hora, o mínimo é 14,15 na Irlanda, independente da profissão que você irá executar. Claro que tem empregadores que irão pagar bem acima e tem empregadores que talvez te ofereçam um salário informal abaixo, mas isso não tem nada a ver com a sua condição no país, e sim das suas escolhas. Então, um exemplo, vou trabalhar de cleaner. Um trabalho de cleaner vai me pagar 14,15, a não ser que eu escolha um trabalho que não vai me pagar 14,15, entende? Aí é livre escolha. Dizer que de repente, um subemprego, que eles denominam como subemprego e que você receberia menos que o mínimo, isso não é real, tá bom? Claro que sempre, tanto no Brasil, quanto na Irlanda, quanto em outros lugares, você vai encontrar pessoas que irão querer te pagar menos do mínimo. E aí você que tem que escolher se você vai ficar nesse serviço ou não. A terceira característica que denomina um subemprego é que o trabalho não precisa de um certificado profissional, tá bom? Ou uma qualificação universitária. E esse critério eu acho que é o único que realmente se aplica aos então chamados subempregos na Irlanda, porque as outras 2 características não se aplicam, porque não é um trabalho que vai ser ilegal ou informal e você não vai receber menos que o mínimo. Mas, de fato, você não precisa ter uma qualificação ali universitária para conseguir esse tipo de emprego. E que na maioria das vezes é muito bom porque você está aprendendo o idioma do zero. Então, conforme você está aprendendo inglês, caso eles te pedissem ali de repente algum conceito técnico de universidade, você nem conseguiria falar.
para eles não conseguiria se expressar, isso iria dificultar todo o seu processo de conseguir um trabalho. Agora eu vou te falar quais são as profissões que eles denominam de subemprego e que é bem fácil de você conseguir nos seus primeiros dias já desembarcando na Irlanda. Algumas dessas profissões são cleaner, que eu já havia comentado, kitchen porter, housekeeper. Essas profissões você consegue até mesmo com inglês básico. Gi, mas o que eu vou fazer em cada uma dessas profissões? Cleaner é trabalho de limpeza. Housekeeper é o trabalho de camareira. E kitchen porter é trabalho de lavador de pratos ou lavador de louças no geral. Então tem muita demanda, tá bom? Por profissionais que executem esse tipo de trabalho. Tem muita oferta, tanto para trabalho de cleaner, de housekeeper e de kitchen porter. Porque, na maioria das vezes, é um trabalho que é bem braçal, tá bom? Eu digo mais do kitchen porter, que é um trabalho bem braçal e que nem sempre tem pessoas para ocupar esse cargo. E você pode trabalhar um limite de 20 horas semanais. E nos trabalhos de kitchen porter, muitas vezes você consegue fazer um pouquinho a mais, tá bom? Mas lembrando que se você passar do horário estipulado, por lei que é 20 horas semanais, você paga mais imposto por isso também. Gi, como é que eu consigo um trabalho de cleaner, de housekeeper ou de kitchen porter? Você precisa se preparar, você precisa ter um currículo já pré-adaptado ali para o modelo europeu, você precisa saber onde procurar. Então, cleaner você pode achar em diversos lugares. Você pode trabalhar diretamente para famílias, você pode trabalhar para agências de limpeza que prestam serviços para a família, ou para escritórios, ou para residências estudantis. Você pode trabalhar diretamente para lojas, você pode trabalhar em estabelecimentos, em restaurantes, em pubs. E para housekeeper. Housekeeper você consegue em hotéis, porque é de camareira. Então você precisa rastrear ali os hotéis da área, deixar o currículo também formatado para conseguir entregar pessoalmente, enviar também por e-mail, mas entregar pessoalmente, que é bem importante. Kitchen porter. Lavador de pratos. Então você tem que ir também ali no restaurante, e nos pubs, e nos hotéis, que são esses lugares que procuram por esse profissional. Agora eu vou te mostrar um pouquinho na prática como que eu consigo ajudar alguns alunos a encontrarem esse tipo de trabalho. Então, se você tem inglês básico ou até mesmo intermediário, mas não sabe como iniciar suas buscas, é assim que você vai começar, tá bom? Eu recomendo a plataforma do Indeed, vou colocá-la aqui na tela para vocês e vou mostrar para vocês que agora no mês de junho, quais são as vagas, tá bom? Quantas vagas ali a gente consegue encontrar para profissionais de cleaner, para housekeeper, para kitchen porter. Lembrando que essas profissões, elas são de entrada. Caso se passe um tempo, seu inglês já esteja melhor e você queira mudar de profissão, você está totalmente apto para procurar outra coisa que te faça melhor, tá bom? Que te faça feliz. Conforme o seu inglês for melhorando, é legal você realmente também ir testando o seu inglês de acordo com as profissões que você vai conseguir. Para conversar também com o público, para conseguir ganhar até melhor de repente em outras profissões. Vamos para a tela do computador, onde eu vou mostrar para vocês, nitidamente, as profissões que eu acabei de mencionar aqui e as vagas, né, que tem para cada uma, como que você faz a aplicação e como é que você faz o filtro para conseguir saber se você consegue part-time, se é uma vaga para você. Então, na nossa primeira análise de hoje, o trabalho de Room Attendant. Gil, o que é um trabalho de Room Attendant? Nada mais é do que Housekeeper, que eles dão vários outros nomes, mas é a mesma posição. Housekeeper ou Accommodation Assistant, que é para você limpar os quartos, tá bom? Então, você vai trabalhar como camareira, essa é a palavra. A sua função, basicamente, vai ser você vai ter alguns quartos por dia, que você vai ter que limpar, tá bom? Entrar, verificar o estado, limpar, e também as áreas comuns ali do hotel. Quando você verificar, sempre que é uma posição ligada a hotéis, verifique se é Room Attendant, se é Accommodation Assistant ou Housekeeper. Sempre vai ser essa função de camareira, tá bom? Tem algumas vagas também de recepcionista, em alguns casos, mas você precisa de um inglês intermediário avançado para trabalhar como recepcionista. Nessa vaga de Room Attendant, você não precisa ter um inglês intermediário ou avançado, você precisa ter um inglês básico. Mas o básico é, pelo menos você conseguir se comunicar e entender as instruções que vão ser lhe passadas. Verificando qual que é o tipo da posição, se é uma posição full-time ou part-time, aqui a gente vê que é full-time. É importante que você não limite as suas possibilidades e que você aplique a si mesmo, e quando você tiver o retorno para fazer a entrevista, você negocie os seus horários, porque, por exemplo, você não pode trabalhar full-time na semana, porque você tem que cumprir o seu horário na escola regradamente. Agora, no sábado, no domingo, você pode trabalhar full-time, entende? Então, às vezes, eles também colocam essa descrição full-time e você pode negociar.
Então, é muito importante que você não limite as suas possibilidades, aplique assim mesmo e também vá até o local. Vamos analisar agora essa vaga, que é de Kitchen Porter, que nada mais é do que lavador de pratos. Se você ainda não viu um vídeo aqui no canal, que a gente também fala um pouquinho sobre essa vaga, veja, tá bom? Um dos outros nossos vídeos. É uma vaga que requer muito trabalho braçal, mas o inglês pode ser básico, tá bom? É um trabalho que vai te dar muitas horas. Já tá escrito aqui que é 14, né? Você vai receber 14 euros por hora. A vaga é part-time. E aqui vamos ver. Aqui a gente vê que é um café, tá bom? Que você vai trabalhar. Aqui ele também colocou um pouquinho sobre as tarefas, que é de você manter, né, a cozinha e o local limpo, de forma segura também, sempre pronto, para que o time do café da manhã consiga trabalhar. Vamos fazer a análise agora da posição de Linen Porter. Essa é uma vaga bem rara da gente conseguir localizar dentro aqui das nossas plataformas, mas ela está ligada mais à limpeza, tá bom, dos lençóis, do duvet, e manter também os carrinhos sempre organizados. Por quê? Quando você vai trabalhar em um hotel de housekeeper, você vai notar que você vai ter um carrinho específico para você. E que nesse carrinho vão ter os lençóis, as fronhas, a capa do duvet, que você vai trocar diariamente. E o Linen Porter é a pessoa responsável por manter organizado e limpo todos os lençóis, capas de duvet e também as fronhas. Então, essa é uma posição que você tem que ter um inglês também ali básico para o intermediário para conseguir entender as orientações que lhe serão passadas. E aqui, alguns dos benefícios que você tem por trabalhar em hotel, em qualquer função que você vai exercer no hotel, é muito bacana porque geralmente você já tem incluso a alimentação, tá bom? E aqui você vai ver que está escrito tanto part-time quanto full-time. O pagamento para essa posição é de R$14,25 a hora. Lembrando que quando eles colocam, né, que essa vaga é tanto part-time quanto full-time, pode ser que seu full-time seja num sábado ou num domingo. Agora me conta se você toparia iniciar do zero nos chamados, então, subempregos na Irlanda. E se sua resposta for sim, eu tenho um presente especial para você. Eu não, na verdade, as escolas parceiras aqui do canal. Caso você não saiba, você pode fechar o seu intercâmbio direto com a escola e você não precisa pagar a taxa de agência. Você vai ganhar uma carta de crédito de R$200 até R$500 fazendo parte do nosso Pact Irlanda. Lá você vai aprender a como procurar acomodação e emprego de maneira acelerada. Você vai receber mais de 5 modelos de currículos já prontos para essas profissões que eu disse aqui para você hoje e também para outras profissões. Você irá receber mais de 150 contatos de recrutadores, restaurantes, hotéis, para você conseguir fazer a sua aplicação, tanto online, quanto ir até o local para você conseguir o seu emprego mais rapidamente, com os modelos de currículos já prontos que você também irá receber. Você vai receber videoaulas, então se o seu inglês é básico, intermediário ou avançado, quais são os tipos de trabalho na categoria para você aplicar, qual que é o programa certo que vai te dar a possibilidade de trabalhar e também de estudar ao mesmo tempo. Então você vai ter a permissão legal de estudar e trabalhar na Irlanda. E quando falamos de acomodação permanente também, você vai ter uma sessão exclusiva de como fazer essa aplicação para conseguir a sua acomodação o mais rápido possível, porque assim que a gente desembarca em um novo país, a gente fica também com receio de não conseguir casa. Então tem um módulo especial de acomodação, lá você vai saber qual que é a plataforma que a gente mais recomenda e utiliza, qual que é o modelo do texto na íntegra que você precisa enviar para conseguir, tá bom, as suas visitas e analisar as casas e os quartos que você quer morar, que de repente, né, tá também dentro do seu orçamento, mandar de maneira estratégica e conseguir retorno também o mais rápido possível, de forma acelerada. Então, se você quiser fazer parte do Pact Irlanda e ainda ganhar a sua carta de crédito para começar a fazer o seu intercâmbio ainda hoje, planejar hoje ou até para o ano que vem na Irlanda, é só clicar no primeiro link da descrição. Me conta também nos comentários se você gostou desse vídeo, se você tem dicas de temas também para os nossos próximos vídeos. Deixa o like se esse conteúdo foi relevante para você. Lembre-se de se inscrever no canal. Todas as terças-feiras nós também realizamos análise aqui de trabalho e de acomodação para estudantes de intercâmbio de inglês na Irlanda.